Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal, dessa vez com uma difícil missão de negociar com crianças. Negociadores difíceis. Então como fazer para negociar com crianças? Pessoal, antes de responder essa pergunta, peço para vocês inscreverem-se no canal do professor Murilo Dias. Vai ajudar bastante a gente trazer muito mais conteúdo para vocês, sempre. Algumas dicas, pessoal. As crianças, elas têm duas táticas de negociação, já estão dentro delas, assim, já vem no chipzinho de memória delas. Primeiro, quando a criança quer uma coisa, o que ela faz? Chora. Aí chora, e chora, e chora, e chora. Apela para o lado emocional. Nós temos dois sistemas de tomar decisão na cabeça, chamados sistema 1 e sistema 2. Um é baseado nas emoções, outro é baseado na razão. A criança é emoção pura. Ela não consegue, pela lógica pequenininha dela, né, que ela está criando na cabeça ainda, o córtex pré-frontal dela, que é responsável pelas tomadas de decisões calculadas, pensadas, ainda nem chegou a ser desenvolvido. Essa é a parte do cérebro que a gente desenvolve ao longo da vida. Então a criança, você tem que entender que ela não consegue raciocinar de forma concatenada. Então na cabecinha dela tem duas grandes táticas. Chorou porque apela para o lado emocional. O lado emocional é o que ela conhece. E a outra que chama-se tática do desquebrado, que para os adultos consiste em repetir insistentemente uma oferta, até que o outro lado desista de tentar impor sua oferta, seu lado. Por exemplo, 30% de desconto, 40%, não, 30%, não, nem eu nem você, não, 30%, fechado então. Mas isso é com adulto. A criança, ela vai querer uma coisa e ela repete 1 milhão de vezes até ela conseguir. E muitas crianças conseguem. Por quê? Porque vence pelo cansaço. Então, essas táticas de negociação são aquelas táticas mais intuitivas que as crianças têm, e o que a gente vai trabalhar com elas é uma forma de diferenciar. Então, assim, as crianças, para começo de conversa, cognitivamente falando, elas não entendem o não, sabe? Você diz, não pode isso, aí ela vai fazer. Não pode aquilo, ela vai fazer. Tá? Então, tem um métodozinho que funciona. Por exemplo, eu tenho uma filha, hoje ela está com 8 aninhos, mas assim, eu sempre usei esse método com ela com muito sucesso e recomendo que vocês, papais, utilizem também, papais e mamães, utilizem também. O que é? A criança, ela não entende assim, olha, você vai ter que tomar banho agora. Se você der essa missão para ela, ela vai dizer não, ela vai fugir, ela vai querer sair correndo, entendeu? Mas se você disser para ela uma meia hora antes de tomar banho, olha, você tem meia hora para brincar, depois você vai tomar banho, tá? Daqui a 15 minutos, você vai de novo para ela e diz assim, olha, tem mais 15 minutinhos, tá bom? Depois de 5 minutinhos, olha, daqui a 5 minutos só. Quando chegar na hora, a criança processa as informações dessa forma que é diferente. Então, assim funciona. E aí, pessoal, fica uma dica de recomendação de leitura para vocês, tá? Desse livro fantástico que chama-se Autoestima do Seu Filho. Porque aqui tem uma dica muito boa para você. Ao você lidar com crianças, é importante fazer o que a psicóloga chama-se Dorothy Briggs ensinou. E aqui eu deixo para vocês a sinopse desse livro fantástico. Mas assim, resumidamente, esse livro tem uma característica interessante. Ela, a pesquisadora, que é uma psicóloga americana, ela fez 2 testes com 2 grupos diferentes. Tá? Teste qualitativo. Mas acompanhou durante muito tempo, assim, sabe? As crianças até a fase adulta. Então, é o que a gente chama de teste longitudinal, porque eu não estou olhando um raio-x do que está acontecendo no momento, eu estou olhando uma sequência de informações. E aí, o que ela fez? Separou 2 grupos. Jeito de pai falar com os filhos, jeito de pai negociar com os filhos. Primeiro grupo, assim, você é um bagunceiro, você é isso, você é aquilo, tipo, acusando a criança. E o outro grupo, assim, olha, eu estou cansado da sua bagunça, estou cansado da sua alteração, estou cansado de tal coisa. Então, assim, se vocês olharem bem, tem uma diferença muito clara aí. Por um lado, eu estou falando assim para a criança, estou falando assim para ela, você é isso. Esse lado, as crianças tiveram a sua autoestima diminuída. Sabe por quê? Porque filho de idade, assim, muito novinho, não rejeita a autoridade, não contesta a autoridade. Isso só vai acontecer quando virar adolescente, aborrecente. Isso, nesse momento, não acontece. Então, quando o pai fala, a mãe fala,
na cabeça da criança aquilo é verdade. O professor fala, aquilo é verdade. Então, professores, educadores, pedagogos, muito cuidado com o que se fala para as crianças, porque elas acreditam. Elas acreditam no que você tem para dizer, como se fosse verdade irrefutável. Então, se você chamar ela de porquinho, seu porquinho, ela não vai ser outra coisa senão porquinho. Certo? Você está programando na cabecinha dela para ela reagir dessa maneira. Aí a pesquisadora, Dorothy Briggs, ela investigou que os pais que falam para seus filhos, estou cansado, eu desloco o centro da gravidade, em vez de chamar a criança, eu dizer que eu estou cansado com a alteração, com a bagunça, com a porcaria, com a besteira que ela faz, certo? Aí ela vira e diz assim, olha, esse grupo que agiu dessa maneira, as crianças têm autoestima elevada. Como é que você sabe disso, gente? A gente sabe disso. A criança, quando toma uma iniciativa, quando ela vai puxar, ela vive de alto astral. As crianças que andam com autoestima baixa, elas encurvam o corpo, a linguagem não verbal obedece, é muito pura a criança, não obedece a um padrão mais assim elevado. A pessoa de elevada autoestima a gente conhece pela linguagem, anda mais altiva. A pessoa de mais baixa autoestima anda mais encurvada. Observa a tua criança, se ela estiver assim, dando esse tipo de sinais, de estar arredia e tudo mais, pode ser que a autoestima dela tenha sido afetada. E às vezes a gente faz isso, pessoal, sem se dar conta. Então, para negociar com criança, para sumarizar nosso vídeo aqui, 3 dicas. Primeiro, reconhecer. A criança é emocional. Nós somos racionais. Nós vamos ensinando aos pouquinhos para ela cultivar essa racionalidade. Depois, a criança tem as suas táticas padrão. Repetição, para ver se vence pelo cansaço. Terceiro, criança não entende o não, mas entende aproximações sucessivas. Entende contagem regressiva. É assim que a gente vai negociar com criança para ter sucesso. Depois, pessoal, mais dicas para vocês. Olha a minha filhotinha aqui, ó. Carinha de bagunceira. Olha só a carinha dessa aí. Isso aí, mesmo falando para ela, chegou hora de tomar banho? Ela sai correndo. Então, olha, curtiram? Lembre de dar o like, inscreva-se no canal. Poxa, isso vai ajudar a trazer muita coisa bacana para vocês. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.